Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, especial de final de semana. Desejo um excelente sábado a todos. Pessoal, tem alguns vídeos, alguns posts lá no Instagram para vocês conferirem. Essa live, quando acabar de gravar, eu vou tirar. Eu deixo mais as lives temporais, atemporais e as temporais. Quando é alguma coisa do momento, eu tiro depois. Às vezes eu deixo também, mas enfim, essa daqui vai ser retirada. Então, como eu vou subir esse vídeo provavelmente próximo das 13 horas, eu vou deixar até as 14 para quem quiser assistir. Perfeito? Como eu comentei, nós temos uma nova iniciativa aqui na Top Traders, que é o Trade Certeiro. Está aqui na bio do Instagram, está também no nosso YouTube, aqui no banner. Enquanto eu vos falo, tomo o meu açaí, o meu Red Bull The Coco Edition Coco e Açaí. Eu vou começar pelos comentários do YouTube e depois eu volto aqui falando sobre o trade certeiro. Então, 126 mil pontos, nós seguiremos juntos até os 126 mil pontos com as portas abertas, mas agora o projeto que a gente vai trabalhar é o trade certeiro. Então vamos lá, Ortega, boa tarde, professor, sempre assistindo suas lives, dando likes, muito obrigado, querido. Parabéns, saúde e prosperidade a todos nós. Obrigado pela tua gentileza, carinho e amizade. Ele pede Cielo, até que preço eu carregaria. Cielo, ela é um caso típico de pessoas despreparadas que fazem parte de uma mídia abobalhada que nós temos no mercado financeiro, mas que nem sempre é abobalhada. Muitas vezes o interesse é financeiro mesmo. Quando a Cielo estava próximo de R$2, a primeira coisa que eu falei para vocês, nunca vendam uma ação de uma grande empresa que dá um sinal de fundo. Nesse caso aqui, praticamente um fundo triplo. Correto? Aí ela começou a subir, fazendo topos e fundos ascendentes. Por quê? Estimularam as pessoas nessa região a trabalharem vendidas. Onde está agora? 6. Então o camarada vende 100 mil, ele tem que pagar 300 para zerar. Se ele tiver vendido. E tem muita gente que está vendida até agora. É um dos motivos pelos quais ela sobe. A galera que está short selling, ou seja, está vendida, zerando. Né? Porque perde margem e tal, e você ainda trabalha alavancado na venda, é um caso sério. No caso da Cielo, não tem sinal de topo. Subiu 8,23 no semanal. Quando a gente olha no diário, aí tem. Então, sendo objetivo, o pessoal fala, o professor não gosta de stop. Gosto. Eu gosto do stop inteligente. Então, você tem um ativo que triplicou de janeiro para cá. Aí você tem uma estrela cadente, onde é que está o stop? Abaixo da mínima, 5,77. Eu colocaria 5,75 no intraday. Estopou, senão você vai conduzindo com stop abaixo da mínima do dia anterior. Seria a minha estratégia. Perfeito? Nicolau Arbex, passando para prestigiar esse canal que é super positivo e realmente diferenciado. Obrigado, querido. Nicolau, um dos alunos que estão comigo há mais de 10 anos. Mestre, estou procurando um ponto de entrada para Unipar. Vamos lá então, vamos pensar juntos. Vou comprar nos próximos meses, depois não solto nunca mais. Perfeito. Então, foco é o gráfico de longo prazo. O ativo reagiu bem ao balanço recente, mas parece ainda estar longe da LTB lá de cima, dado que o IMAT não reage, né, o índice de materiais. Fico em dúvida qual a direção do ativo, medo. Compra agora e as commodities desabam amanhã. Tá correto. O que opina o mestre? Obrigado. Comprar agora em qual ponto? Maravilha. Então, o nosso querido amigo Nicolau traz essa... É praticamente um desafio aqui para nós. Eu gosto de desafios. É uma maravilha de questionamento, de pergunta. Bom, observando a Unipar no semanal, nós temos uma simetria em U, que provavelmente vai trazer o preço 92,44.
Então fez a barra elefante, fez a pausa e agora tende a continuar subindo. É um ativo que, para quem tem o perfil falando do gráfico de seguir tendência, tem um fundo triplo, uma simetria altista, e eu penso que faz sentido que nós tracemos aqui. Eu vou tentar. TradingView tá complicado desde ontem à noite. Ele tá travando um pouco, mas vamos lá. Nós temos aqui. Então vamos pensar na estratégia, uma linha de tendência de baixa. O que eu penso? O stop está claro para mim, ó, máxima do dia 18 de agosto 87,49, eu colocaria stop 87,30 e entraria mercado na segunda-feira. Aí você pode me perguntar, ok, só que se ela já abrir abaixo do 87,30, você pega a última hora, ou se ela for a 87,30 na abertura, você pega a primeira hora, lá pelas 11h30, os primeiros 90 minutos de mercado, e coloca o stop abaixo da mínima. É o que eu faria. Estratégia número 1, isso daqui parece um engolfo. Estratégia número 2, comprar no gap, 86,60, mas pode não descer até o gap. Estratégia número 3, se tocar LTB e você demonstrar, ver o mercado em geral reagindo, é uma estratégia número 3. Então, eu acho que tem essas três possibilidades. De todo modo, o ativo no médio prazo tende a subir. Johnny Souza, sim, obrigado pela ajuda, pois nunca penso no momento certo para sair. Que o nosso querido amigo Jones, ele perguntou sobre as ações do varejo. Eu falei que antes de outubro eu nem penso em vender. Eu tenho o Gemat, quero. João Benícius, bom final de semana, Nobre Wagner. Queria que o índice seguirá dando continuidade de alta até expressiva ou voltará a cair com volatilidade para depois dar prosseguimento ao movimento altista, rompendo fortes resistências. Que Deus ilumine a todos nós. Bom final de semana, querido amigo João, Jones, Nicolau, Ortega, que enobreceram o nosso trabalho. Então falemos do IN. Ontem, houve uma queda generalizada mundo afora e o mercado doméstico segurou. Ponto número 1. Vamos ver aqui. Por exemplo, o Dow Jones acionou um pivô de baixa. A gente tem que ver. Às vezes, o ativo faz uma movimentação dessa que quase cumpriu, quase duplicou esse movimento anterior. E ele reage na mesma proporção. Seria ruim o quê? A continuidade da queda ou ficar trabalhando na parte baixa para depois duplicar, pausa para dar pancada. E nós temos um pivô de baixa também no S&P e quedas assim muito fortes nos Estados Unidos. Eu não acho que é para tanto o discurso de Jerome Powell em Jackson Hole, sinceramente. Então a minha ideia é que haverá uma reação, mesmo que abra em baixa, fechará o pregão da segunda-feira em alta. Quando a gente fala de bolsas na Europa, tem a bolsa do Reino Unido, caiu menos que as demais, mas fechou na mínima. Então precisa ter uma reação rápida. Pivô de baixa no Eurostock 50, na perda de 3,620. Bolsa de Paris. Pivô de baixa, fechou gap. Na verdade já tinha fechado. E o índice DAX na Alemanha. A grande questão eu penso, pessoal, que não é necessário que as bolsas europeias e norte-americanas recuperem tudo o que elas caíram na sexta para que a gente tenha uma boa alta na segunda e terça-feira. Se elas subirem de leve, aqui no Brasil já dispara. Por quê? Porque caiu menos. Você pega aqui, por exemplo, o BOVA11. É um sinal feio? É. Feio para comprado, Fica com uma cara de topo duplo. Então, se não reagir, imagina, por exemplo, se o topo duplo, o eixo ser perdido, vai voltar a 92, o BOVA11, Você pega o IBOVA, vai voltar aqui nos 96 mil pontos. Porque se acionar esse eixo, então acho difícil. Primeiro, só para não esquecer, falemos sobre o milho, O milho teve uma novidade, sim. Eu comentei na live lá no Instagram, houve uma barra elefante. Simetria nos diz que o acionamento de um pivô também, que pode buscar 89,36.
Ó, tem um fundo, topo fundo, né? Pivô foi acionado, rompimento de 85,94. Pois bem, ele negociou mais do que o X ainda, mas a gente vai trocar em algum momento próximo. Nós temos aqui um grande volume no dólar. Passa uma ideia de mastro bandeira de baixa. Então o que é bem provável já no início da próxima semana? Que perca 5065,500 e acione um pivô de baixa maior, ó, fundo, topo, fundo, topo. Aqui também tem um topo, fundo, topo. Todo mastro bandeira de queda, no caso é um pivô de baixa, mas nem todo pivô de baixa é um mastro bandeira, porque ele poderia ter subido mais. Mas a proporção é de um mastro bandeira, então pivô de baixa acionado na perda de 5083,500 também é um mastro bandeira, ó, não teve força para romper a média de 5. E topo, fundo, topo, a perda de 5065,500 acionaram um pivô de baixa de maior proporção, que não vai parar nos R$5, né? A tendência é que busque a parte baixa aqui dessa linha de retorno até 5868,500. Qual que é o nosso alvo? 4.900. Qual que é o desafio? R$5 ainda no mês de agosto. Acho que a gente vai acertar na segunda, ou mais provável na terça. Perfeito? Aí nós teremos... Onde está o problema aqui? Por isso que tem que ter uma reação rápida. Para o mercado não começar a interpretar isso daqui como um topo mais baixo que o anterior. Aí realmente pode complicar. Por outro lado, houve um recuo. Se houver o rompimento de 115,810, pivô de alta na veia. As últimas 3 sessões do mini índice, as máximas 115,670, 115,810, 115,850. Pessoal, eu só vou falar aqui do trade certeiro para eu não esquecer. Então, eu vou fazer um resuminho da situação aqui. Nós seguiremos juntos até os 126 mil pontos, correto? 126 mil pontos é quando a gente vai lançar a imersão 14. Para que é essa iniciativa Trade Certeiro? É para quem tem interesse firme na imersão. Se você não tem interesse firme na imersão, não faz muito sentido você se inscrever. A não ser que você queira, é gratuito a iniciativa. Então, clicando aqui, você vai cair nessa página, que é a versão 2, para quem já está na nossa base quente, acompanhando o nosso trabalho dia a dia. Então, você coloca aqui o seu e-mail, né? Quero participar. Você vai cair num grupo de WhatsApp, tal, vai ser colocado, não vai ter grupo de Telegram, tá? Vai ser um grupo de WhatsApp. Então, por que a gente fala aqui, garanta o seu acesso exclusivo ao call de compra com 100% de lucro? Então vai ser dia 15/9 às 20 horas, vai ter uma live. Só que, se você não quiser participar da live, também não tem problema. Você ficando na base do Trade Certeiro, no dia 19 de setembro, a gente vai abrir 200 vagas para a imersão 14 de uma forma especial. Como? A única operação com garantia de 100% de lucro. Dia 19/9, os inscritos na live, né? Só que se você não quiser assistir, para quem já está na base quente, se quiser vir, ok. Mas garanta a tua condição colocando o teu e-mail aqui. Por quê? Vai ter a live. Só que se você quiser, no dia 19 de setembro, simplesmente fazer a compra do cartão bônus, cartão 100% de lucro, também está tudo bem. Então, no dia 19, os inscritos na live terão a oportunidade de garantir o seu cartão 100% lucro, que dará desconto na próxima imersão técnica. Um mês a mais no grupo fechado, quer dizer, quando a imersão for lançada oficialmente, serão 2 meses. Quem entrar agora ganha um mês a mais, além da chance de concorrer a uma das 3 vagas para uma mentoria individual presencial comigo em São Paulo. Você vai passar o dia comigo e nós vamos almoçar juntos. São só 200 unidades e apenas inscritos nesse evento terão a oportunidade de adquirir seu cartão dia 19 de setembro, ok? Então, você clicando aqui, quero o meu acesso, você garante essa condição especial, quer dizer, você vai comprar um cartão bônus do dia 19 e ele vai dobrar para você adquirir a imersão posteriormente quando ela for lançada. Tem toda a performance aqui, alguns desafios, tem um mini currículo meu
e vai ter um concurso. Por que vale a pena participar da live? A gente vai fazer um concurso para o pessoal que estiver ao vivo e quem for o vencedor do concurso vai ganhar uma imersão técnica que vai custar R$ 2.500 quando o mercado chegar a 126 mil pontos. Você vai ganhar gratuitamente. Então, o que é o cartão 100% lucro que você vai poder comprar no dia 19/9, colocando o teu e-mail aí, que também dá acesso a uma live exclusiva. A live não será aberta. Uma das 3 vagas para mentoria individual presencial com almoço incluso. Você vai operar comigo lado a lado, eu e você, não vai ter mais ninguém. R$ 1.000 de desconto na próxima imersão, 3 meses de acesso ao grupo fechado. Somente 200 unidades, somente para inscritos na live. Pô, mas eu não quero ver a live. Beleza, só se inscreve, você não precisa ver porque você já conhece a gente. Tanto que vai ter uma outra versão aqui para o pessoal frio, que vai vir da base externa, que explica melhor aquilo que de repente você nem quer saber porque você já está conosco no dia a dia. O que vai ter na próxima imersão? Quando que ela vai ser lançada? Quando o mercado atingir 126k. A gente vai montar carteira nacional e internacional agressiva e moderada, swing trade, mini contrato de dólar em índice, day trade, mini contrato de índice futuro, operações criptomoedas em milha. E a tendência é que essas carteiras, imersão pocket, ouro, desafios, a gente vai realizando lucro conforme o mercado for subindo, porque elas vão ser substituídas. Perfeito? E as carteiras secretas idem. Então é isso, tá falado, é só pôr o teu e-mail, eu quero participar. Pode pegar esse link e espalhar para o pessoal que você conhece que pode ter interesse na bolsa. Então, legal. Dei um F25, foi um dos pontos altos que nós comentamos ontem na live. A barra de ontem negou a de quinta, a tendência é que caia, né, que volte aqui para algo próximo de 5.580 aproximadamente. Então, para quem perguntou da imersão, a imersão será lançada quando atingir 126 mil pontos, que a gente não sabe quando vai ser, mas se você quiser garantir, em vez de 2 meses no grupo, 3 meses, concorrer a 3 vagas para uma mentoria comigo com almoço, para operar comigo lado a lado, e ainda tem um desconto substancial, você se inscreve e depois adquire o cartão bônus no dia 19. Cartão bônus vai te dar um voucher de R$ 1.000. Aí quanto ele vai custar, nós divulgaremos no próximo dia. Mas é claro que vai ser muito menos que os R$ 1.000. Aí é só você ver aqui a nossa chamada, quanto que você acha que vai custar o cartão bônus. Se é um call de compra de 100% de lucro, já está a resposta na própria chamada. Perfeito? Então, os juros, a tendência é que eles voltem para as mínimas anteriores. Aí teremos Gerdau aqui na tela. Esse quem era decepciona, mas eu não acho, por exemplo, que Gerdau vai desarmar essa alta ou algo do gênero. O caminho mais provável mesmo é o rompimento do pivô. Mas aí, pessoal, precisa reagir na segunda. Né? Por exemplo, você vê ativos querendo armar padrões de baixas, como a Local Web, né? A própria Melnick, né? Fechou mais perto da mínima, você vê a Cury. Então, a segunda, para que a gente tenha aí a continuidade de todos os racionais com serenidade. Por exemplo, Cury, aparentemente nós temos um mastro bandeira aqui na tela. Então, mas segunda precisa reagir. Acho que tem tudo para isso também. Como eu não canso de falar, a gente tem um saldo de quase 18 bi até o dia 23/8, né? 17.829 e 297. Os estrangeiros não vão simplesmente bater em retirada porque o irmão gêmeo do Serginho Groisman, o Jerome Powell, o mercado acha que ele foi hawkish em Jackson Hole, o que eu nem concordo, eu não acho que ele foi hawkish. Então, eu acho que ele foi neutro. Perfeito? Então, nós temos Cury, aparentemente um mastro bandeira, tem China 11. Né? Não me empolga, se fosse fazer alguma coisa eu compraria, mas sem grandes empolgações. Aí teremos Vale. A Vale testou algumas vezes a região logo acima de 70,35. Deve romper na próxima tentativa. Se nós observarmos o gráfico do minério, ele ainda mantém aqui uma ideia de simetria em U com alvo
a 113,30 provavelmente na próxima semana, quem sabe alguma boa nova que venha da China. E Petro, ela realmente é resiliente. Petrobras não está com cara que vai cair, parece realmente aqui um mastro bandeira, né? Então, acima da máxima de sexta, 33,67, ela dá um setup de compra para quem está de fora e aguardando. Nós temos Small 11 ela tem uma situação parecida com os benchmarks que a gente avisou, que precisa ter uma reação para não ficar com cara de topo duplo. E eu acredito que essa reação venha logo na segunda, mesmo que abra em baixa, né? Aquela história do topo mais baixo que o anterior. Mas é claro, é o engolfe e tudo, mas só que pode ser uma correção parcial desse movimento prévio que, na minha opinião e análise dos fatos, é muito provável que o seja. Índice de setor de energia foi abaixo da simetria em A. Então, ela está aqui no vazio, né? Onde que seria um sinal? Vou atualizar os pontos aqui no índice de energia IE e X. Então aqui a máxima recente 85, 555 e 50. Na verdade, 85, 555 e 50. Legal. Não é 86 mesmo, né? É 86, 555 e 50. Maravilha. Esse ponto é importante, 82, 15 e 16. Perfeito? Então, acima desse, acho que a compra voltará a dar as cartas. A seguir, nós temos o índice de consumo. Tanto quinta e sexta ele tentou transpassar 35,91 e 75, não houve êxito, mas isso não invalida o pivô, tampouco os topos e fundos ascendentes. Mas volto a comentar, precisa ter uma reação na segunda, mesmo que não abra em alta. É o caso do setor imobiliário, nós temos um topo, fundo, topo. Se houver a perda de 716, é pivô de baixa. Então o que é interessante aqui? Já respeitar essa região, fazer um fundo duplo para voltar a subir e espantar um forte padrão baixista. O índice de materiais, ele está aí na esteira do minério e petróleo, ele desabou para as proporções de volatilidade que o acompanham diariamente, mas está sobre uma LTA, topo anterior, fundo anterior. Então, novamente, sendo a segunda-feira de alta, mesmo que abra em queda, está tudo certo. Mesmo racional para o IFNC, porque se ele perder a mínima do dia 22 a 10.719, ele vai acionar um pivô de baixa. Então, vai ser água no chope, mas ainda tem um viés de alta, desde que segunda-feira não seja um dia de queda. Positivo, segue firme, mastro bandeira. Depois eu vou passar uma matéria para vocês no Telegram sobre ela, fantástica. A empresa de repente vai a R$15 aí na reta final do ano. Nós temos BTG, é mais um caso que precisa haver uma reação. Como eu não acredito na continuidade da queda lá fora, se lá fora subir, aqui vai decolar. De repente a gente vai ver ações da segunda subindo 3, 4, 5%. E aí temos Sambi, conservando a média de 5 como suporte, ponto alto 30,47, romper 30,47, passa reto por 31,04, no meu entendimento. Situação idêntica a vários ativos que nós estudamos em YouTube, topo mais baixo que o anterior. Precisa reagir para não ficar com cara de topo duplo e acionamento do eixo aqui embaixo. A Itaúsa é Itaúsa, né? O mercado sobe, cai, sobe, ela fica de lado. Então, deve armar um breakout aqui no rompimento de 9,49. Hoje, se eu for comprar uma ação conservadora, digamos assim, eu prefiro Vale em relação a Itaúsa. Bradesco
A mesma situação, queridos, ó. Então eu montei aqui unindo os topos, não pode acionar 19,25 se não complica a vida de quem está comprado. Pode ser até uma bear trap, de repente o pessoal entrar vendido e estopar todo mundo na segunda. Só que bear trap entre aspas, né? Porque assim, poderia ter caído muito mais. Mas aí de repente você fala, de repente o que o investidor... pensa o seguinte... O camarada, ele vê as coisas da seguinte forma, ele fala, poxa, caiu, as bolsas caíram pra caramba lá fora, e aqui no Brasil caiu pouco, então eu vou vender porque o Brasil tá atrasado, é o raciocínio do vendedor. Só que aí segunda-feira recupera lá fora, aqui sai estopando todo mundo. É o meu raciocínio, por isso que eu falei em bear trap, pegadinha dos ursos. A IB3 e SA3 a mesma coisa, não alcançou o topo anterior, forma praticamente aqui um triângulo. Então segunda-feira é um mega pregão de definição. E aí, queridos, a gente chega aqui em Ambev, que também não renovou o topo, mas ainda mostra aqui uma possibilidade de romper 16,22 e acionar um pivô de alta. Falando um pouco do Small 11, é idêntica, né, a situação. Dá toda a impressão que vai ter um topo duplo. Se sair estourando a máxima da semana na sexta-feira, estopa os vendidos e retroalimenta o processo de alta. Nikkei, simetria em V. Então, para mim, volta aqui a 29.200. Xangai, tá xoxo o mercado por lá. Precisa acionar o martelo da quinta-feira. Petróleo hoje está mais para compra do que para venda. A gente vê aqui o eixo do W. No Brent, no WTI, está um pouco abaixo, mas segurou, foi uma correção leve aqui, logo entrou força compradora. O que eu não acredito, o petróleo pode movimentar-se em alta, em baixa, no range aí de 4, 5, 6%. O que eu não acredito é que o petróleo dispare, para ficar bem clara a minha opinião. Aí tem os títulos americanos de 10 anos que tem sinal de topo. Acho que provavelmente vai buscar aqui a média de 21. Temos o VIX, né, que rasgou tudo para cima, é oportunidade de venda, na minha opinião. Principalmente se ele abrir em alta na segunda. BZQ, inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Nas últimas 3 sessões está na parte baixa do Marubuzu, desenhado dia 23, e abaixo da mínima do dia 12 de agosto, 21,15, pivô de baixa, mas pode deixar aqui um padrão de fundo duplo com rompimento falso. Ele não define, ele briga exatamente no ponto, na base do pivô. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, e o ponto alto continua sendo as máximas aqui que nós havíamos traçado, e o TradingView tem travado, mas ele volta rápido. Então aqui, deixa eu ver se... não é uma LTB relevante, então traçar por traçar não vou fazê-lo. Então aqui a gente tem uma estrela da manhã que é muito forte e, na minha visão, uma consolidação de suporte nessa região de topo anterior. Então a tendência continue subindo. Aí Bolsa do Reino Unido, nós comentamos já essas outras bolsas. E Bovespa em dólares, também uma consolidação no topo anterior. O Bitcoin está fraco. Não há um sinal nesse momento de reação. Vamos estudar ao longo do final de semana. Se eu tiver alguma novidade, eu trago a vocês. Acho que o momento é de ter um pouco de paciência. O único estudo técnico aqui que pode ser interessante é essa LTA. Pode fazer um fundo a partir daqui e neutralizar a barra do dia 26. Aí ficam como alternativas o BitH11, né, que é o Hash 11. Não, o Bitcoin Hash, que é o Bitcoin mais puro, digamos assim. Tem o Hash 11, que eu prefiro, que é mais líquido. Ele tem menos de 1% de Litecoin, tem
1/3 de Ethereum. E onde seria um setup aqui de compra? Fundo dia 26 de julho, 19,23. Se trabalhar acima de 19,23, 19,24 poderia colocar uma ordem start compra. Querido, está entregue. Eu vou fazer uma live daqui a pouco. Essa daqui vai ser tirada do ar, vai ficar até às 15. Vou deixar até às 15 horas, essa aqui que eu estou com a camisa xadrez, para que vocês possam assistir. Essas duas vão ficar disponíveis. Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela sua atenção. E agora a nossa iniciativa do YouTube é o Trade Certeiro. Para quem que ele serve? Para quem quer fazer a imersão 14 e quer uma condição especial de garantir a sua vaga, primeiramente, de fazer um trade com 100% de lucro, ter 3 por 1 em vez de 2 meses no grupo, você vai ter 3 e ainda concorre a 3 vagas para passar um dia comigo, almoçar com o professor, operar lado a lado. É só se inscrever no Trade Certeiro. Para quem está na base quente e me acompanha todos os dias, não é obrigado a assistir a live. Às vezes a pessoa, eu sempre penso que o aluno vai pensar, pô, o professor está me obrigando a ver uma live para ter 3 meses em vez de 2, ter um desconto em dobro quando eu adquirir o meu cartão bônus e poder passar um dia com ele e almoçar com ele. Não. Eu quero que você entre na base porque o lançamento do cartão bônus dia 19 de setembro vai ser somente para os inscritos no projeto Trade Certeiro. Você assiste a live se você quiser. Um grande abraço a todos. Valeu!